mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Pai querido, obrigado por essa manhã preciosa, por um tempo de louvor e de adoração na tua presença. Um tempo maravilhoso de oração, onde somos renovados, encorajados pelo poder do Espírito Santo. Clamamos que a tua palavra essa manhã venha ser alimento para a nossa caminhada, Senhor Jesus. Fale conosco. O Senhor tem total liberdade de ministrar sobre o nosso coração e revelar quem tu és. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Podeis assentar por um breve momento. Quando Cristo ocupa o centro do nosso coração, nós encontramos o verdadeiro significado. O Evangelho de João apresenta a verdade que vai revolucionar o cristianismo. E a revolução da mensagem que João libera é: o centro da história não é o homem, o centro da história é Cristo. E ao escrever o Evangelho, João, ele começa a esclarecer que aquele que crer em Cristo Jesus, quantos aqui crerem em Cristo Jesus? Você vai receber a vida. Então, não há vida se você não estiver em Cristo Jesus, porque Jesus é a luz dos homens. Em João, aqui no capítulo 3, nós vamos encontrar 3 personagens. Quantos personagens, meus irmãos? 3. O primeiro personagem é Nicodemo. O segundo personagem é João Batista. E o terceiro é Jesus. Nicodemos, o homem religioso. João Batista, o profeta. E Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O cristianismo, irmão, não é uma religião de regras. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. O melhor que existe dentro do homem é Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero compartilhar essa manhã. Anotem aí, por favor. Primeiro, Jesus é o centro da nossa vida. Você vai perceber que João, do capítulo 1, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, ele vai narrar essa conversa que Nicodemos teve com Jesus, ou que Jesus teve com Nicodemos. E para entendermos um pouco a respeito desse diálogo, desse bate-papo, eu preciso saber quem era Nicodemos. Nicodemos era um homem admirado. Nicodemos era um mestre em Israel, um homem religioso, moralmente correto, respeitado, conhecedor das Escrituras Sagradas. Mas nesse bate-papo, nessa conversa, Jesus surpreende Nicodemos. E a surpresa para Nicodemos foi: importa-vos nascer de novo. Então isso deixa Nicodemos completamente paralisado, perplexo, porque Jesus não começa a abordagem dessa conversa falando de religião. Muitos de nós, às vezes, quer conversar com as pessoas e a primeira abordagem que a gente quer fazer é atacar a religião de alguém, dizendo que a nossa está correta e que a pessoa está errada. Jesus é muito sábio, ele não ataca a religião de ninguém. Jesus também, ele não começa falando sobre obras algumas.
Ele não começa a mencionar se a obra que a pessoa está fazendo está correta, se a obra que ela está fazendo está incorreta. Jesus também não fala sobre tradição. Muitas pessoas se apegam à tradição da tataravó, da bisavó, da avó, e ela quer se sustentar até hoje em cima de uma tradição religiosa. Jesus também não faz esse tipo de abordagem. O que Jesus fala para Nicodemos, religioso, conhecedor das Escrituras, que dizimava na sinagoga, é que ele precisava nascer de novo. Ou seja, Jesus está falando de um processo da regeneração. Porque ninguém, presta atenção, pode entrar no reino de Deus por um currículo espiritual. A única forma de você entrar no reino de Deus é se você nascer de novo. O reino de Deus não se herda, o reino de Deus não se compra, o reino de Deus não se conquista. O reino de Deus é mediante o novo nascimento pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que você está de boca fechada, irmão? Será que você não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero enfatizar essa manhã que a maior necessidade do homem não é a educação, não é a riqueza, não é a fama, não é a religião. A maior necessidade do homem é a regeneração. É necessário que o homem nasça de novo. E Jesus vai dizer como isso acontece. É pela água e pelo Espírito. O pecado, irmão, matou o homem espiritualmente. A Bíblia vai dizer que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Então será que Jesus veio para dar uma maquiada no homem? Será que Jesus morreu para dar uma reformada no homem? Será que Jesus morreu para passar um verniz no homem? Não. Jesus veio para ressuscitar o homem que estava morto. Quando você compreende isso pela revelação da palavra de Deus, você vai colocar Jesus no centro da tua vida, no centro da fé, no centro da caminhada cristã. Porque a religião sem Cristo é algo vazio. A moralidade sem Cristo é insuficiente, irmão. O conhecimento. Você conhece a pessoa que conhece muito? Conhece muito. Ele conhece demais. Só que o conhecimento sem Cristo, presta atenção, vai produzir na pessoa uma pessoa orgulhosa. Toda pessoa que conhece muito, mas ela não tem Cristo, ela se torna uma pessoa orgulhosa. Cristo não morreu para melhorar ninguém. Cristo morreu para te dar uma nova vida. Ele morreu para te dar uma vida boa. Ele morreu para te dar uma vida abundante. Talvez tenha pessoas dentro da igreja que conhecem as escrituras sagradas, que conhecem as doutrinas, mas nunca conheceu Cristo. Ele até dá o dízimo, ele cumpre o rito, ele até vem com a Bíblia, ele tem cacuete de crente, mas ele não nasceu de novo. Essa é uma das conversas centrais e importantes da Bíblia Sagrada, porque o novo nascimento é extremamente importante na nossa caminhada cristã, porque você pode vir para a igreja todos os domingos, cantar corinho e não experimentar Cristo, não enxergar Cristo. Eu vou confessar algo aqui para os irmãos desde o primeiro cântico que nós cantamos aqui. Eu enxerguei Cristo. Você precisa enxergar Cristo no louvor, você precisa enxergar Cristo na palavra, você precisa enxergar Cristo no ambiente, porque Ele é o centro de todas as coisas. O que vai sustentar você na sua caminhada é quando Cristo está no centro do seu coração. Segundo, Jesus é o centro da salvação. João, do capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, Jesus lembra Nicodemos
a respeito da serpente levantada por Moisés no deserto em Israel, quando os israelitas estavam morrendo por conta da murmuração e da desobediência. Os irmãos conhecem a história. Quem envia aquelas serpentes é o próprio Deus. E o povo é pecado e eles começam a morrer. A dificuldade é muito grande porque eles estavam no deserto até para abrir cova, para sepultar. Os israelitas estavam dando trabalho, porque como é que você cava uma sepultura no deserto? Aquela terra era uma terra dura. O povo se desespera, volta o coração para Moisés de novo e diz: Moisés, ora a Deus, para que Deus livre a gente dessa serpente, porque o israelita, o povo de Deus, está morrendo. E o que Moisés faz? Lá em Números capítulo 21. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí, Números capítulo 21, por gentileza. Números capítulo 21. A palavra do Senhor vai dizer assim, a partir do verso 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O que aconteceu com muitos, irmãos? Morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aleluia! Vocês sabem que tudo o que aconteceu no Velho Testamento era para apontar para Cristo. Aquele momento era um momento de caos, era um momento de desespero, não havia remédio, não havia mérito, não havia outra saída. Mas Deus sempre tem uma saída. Deus do céu, meu Deus do céu. Você é numa igreja pentecostal, as irmãzinhas já saem rodando. Deus sempre tem uma saída. E eles oraram, e eles clamaram. Moisés obedeceu e levantou a serpente de bronze. Presta atenção no detalhe. Deus não removeu as circunstâncias que estavam no lugar. As serpentes venenosas continuaram lá, picando o povo, inclusive. Mas, quando a circunstância, quando aquela serpente picava, o que eles precisavam fazer? Levantar a cabeça e olhar para aquilo que Deus preparou. Jesus logo viria, irmão, e ele veio, aleluia, para ser pendurado no madeiro, que você, independente da circunstância, tivesse vida e vida em abundância. Talvez você está aqui dentro e as serpentes estão tentando destruir você, picar você, paralisar você. Eu estou com a minha sogra no hospital. Minha esposa está fazendo revezamento junto com as irmãs. Circunstância. Mas sabe o que eu aprendi? A não olhar para a circunstância, para a doença, para a serpente. Os meus olhos estão em Cristo Jesus, o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. Daqui a pouco vai vir a notícia que ela está em alta para a glória de Deus. Eu quero dizer algo aqui para você. Pare de olhar para a circunstância, porque ela arde, ela queima, ela dói. O Senhor Jesus está pedindo para você: levanta a sua cabeça, se é que pode,
E olhe para mim, eu sou a cura, eu sou o escape, eu sou a resposta pelo que você precisa. Importa que ele seja levado às alturas, importa que ele fosse crucificado, importa que ele fosse morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não deixe as circunstâncias da vida te paralisar. Olhe para Jesus, olhe para o centro da vida, olhe para o centro da sua solução. Aleluia! Aleluia! Muitas pessoas acham que o centro da história é Belém. Muitas pessoas acham que o centro da história é Nazaré. Muitas pessoas se apegam ao primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O centro da vida é a cruz que está vazia para a glória de Deus Pai. Aleluia! É na cruz que Ele revela a sua justiça. É na cruz que Ele revela o seu amor. É na cruz que Ele revela o quanto Ele te ama. É na cruz que Ele revela a santidade de Cristo, que caminhou mais de 3 anos sem cometer nenhum pecado. É na cruz do Calvário que você enxerga o escândalo da graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Por isso que você conhece aquele versículo clássico de João capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que Ele deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele creu não sofra, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia! O amor de Deus por nós não é sentimental, irmão. O amor de Deus por nós é sacrificial. Ele entregou o único Filho por amor a você. A cruz é o maior tribunal de Cristo. É o palco do amor de Deus pela raça humana. Deus não ignorou o pecado. Ele preparou uma salvação para nós através do seu Filho. Ele resolveu nos perdoar. Ele resolveu abrir os braços de amor para nos abraçar e nos dar vida abundante para a glória de Deus. Talvez todas as vezes que você tenta fazer algo na força do seu braço, você fracassa. Essa manhã, confie apenas nos braços do seu Criador, do Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo tem o escape. Somente Cristo tem a resposta. Somente Cristo tem a saída. Somente Cristo salva. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Apenas um, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outro caminho para semana. O único caminho é Cristo Jesus. Pastor, o senhor não se cansa de falar de Cristo Jesus? Não! Ele é o único caminho, irmão. Não fica tentando confiar nas leis dos homens. Ela vai fracassar. Confia apenas nas Escrituras Sagradas. Confia apenas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos aqui essa manhã diz amém? Terceiro, Jesus deve permanecer no centro da nossa vida. João Batista chega ao auge do seu ministério. As multidões agora seguem a Jesus. Quantos aqui seguem a Jesus? Os discípulos agora ficam preocupados, mas João responde a uma declaração mais bela da Bíblia Sagrada. Ele vai dizer: é necessário que Ele cresça e eu diminua. O segredo da maturidade cristã, o segredo da caminhada cristã é mais de Cristo e menos de mim. Quanto mais você diminui, mais o seu orgulho é esmagado. Quanto mais você diminui,
mais a sua vaidade é esmagada. Menos de você é mais reconhecimento de quem é Cristo na sua vida. João compreende isso de uma forma extraordinária e ele se torna então amigo do nosso Senhor Jesus. A verdade espiritual da caminhada cristã, irmão, é conduzir um cristão a olhar para Jesus. Você veio aqui essa manhã para ouvir, não olhe para o homem. Não há modelo nas redes sociais para você. Não há modelo no Instagram para você. O modelo que você precisa é o centro da Bíblia. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Para que existem os púlpitos, pastor? Para tirar o homem do centro e anunciar Cristo. Se isso não está acontecendo, era para acontecer. Para que existe o discipulado? Para formar pessoas parecidas com Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela se parece com Cristo. A nossa vida vai encontrar um lugar extraordinário na pessoa de Jesus Cristo. João vem apresentar essas 3 grandes verdades para nós. Sem Cristo não existe nascimento. Sem Cristo não existe salvação. Sem Cristo não existe vida cristã verdadeira. Tem muitas pessoas dizendo: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Então, para ser de Cristo, é necessário nascer de novo. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Tudo é por meio dele. Tudo é para ele. E para ele são todas as coisas. O centro da criação da raça humana é Cristo. O centro da redenção é Cristo. O centro da igreja é Cristo. O centro da eternidade, daquele que sempre existiu, é Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui como Nicodemos e o Senhor Jesus vai dizer para você: é necessário que você abra mão da religião. É necessário que você abra mão dos cacuetes, das sinagogas. É necessário que você venha nascer da água e do Espírito. Frequentar a igreja não quer dizer que você nasceu de novo. Carregar uma Bíblia, ou ler ela, ou ter conhecimento das Escrituras, não quer dizer que você nasceu de novo. Você pode estar fazendo tudo isso e não nascer de novo. Essa manhã o Senhor Jesus está nos convidando a colocar toda a confiança do nosso coração nas mãos. Que o Espírito Santo possa remover a religião, a tradição, que hoje Jesus possa ser o centro da tua vida, que você venha caminhar de uma forma muito leve e maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus foi levantado naquela cruz, morto, para te dar vida e vida abundante. O sangue de um inocente foi derramado naquela cruz para te lavar e te purificar de todos os seus pecados. A sua ressurreição garante para aqueles que creem que um dia o noivo vai vir do céu, no meio das nuvens, e buscar a sua noiva, a sua igreja. Você pode dar louvor a Deus? O que ocupa o centro do teu coração? Pastor, é o meu trabalho. Pastor, o que ocupa o centro do meu coração é o dinheiro.
O que ocupa o centro do meu coração é o ministério, é a minha família. Pastor, eu quero ter sucesso, eu quero ter sucesso. Toma cuidado, porque isso pode alimentar o ego. Porque hoje o Espírito Santo está nos chamando para diminuir, para que Cristo venha crescer. Cristo Jesus, meus irmãos, possa ser o centro da tua vida, o centro da tua caminhada. Pastor, por um tempo na minha caminhada, eu coloquei o Cristo no centro. E por alguma circunstância, outras coisas foram ocupando, acumulando o lugar do meu coração. O que eu devo fazer? Volte-se para Ele essa manhã. Volte novamente para Jesus Cristo essa manhã. Entregue novamente o teu coração para Cristo Jesus. Porque quando Jesus Cristo entra no centro do nosso coração, você vai encontrar amor e paz. Você vai encontrar perdão. Você vai encontrar ternura. Você vai encontrar a graça do Senhor. Aquilo que estava vazio dentro do teu coração, a partir de agora, vai se encher da plenitude de Deus. Aquilo que estava morto dentro do teu coração, vai receber vida e vida em abundância, em nome de Jesus.